O segredo que conecta toda a Bíblia não é teológico, é estrutural e está atuando agora. Muita gente lê a Bíblia como histórias soltas, leis antigas e símbolos confusos, sem perceber o que realmente está por trás de tudo isso. Mas existe um padrão silencioso, repetido do começo ao fim, que passa despercebido pela maioria, e isso não é coincidência. Quando esse padrão não é visto, a Escritura parece fragmentada. Quando ele é ignorado, o Evangelho vira algo raso e desconectado. Há um fio invisível ligando Gênesis ao Apocalipse, costurando promessas, sacrifícios, alianças e sinais em uma única direção. Esse fio não é uma ideia moderna, nem uma interpretação criativa, é um alerta antigo, sólido e profundamente bíblico. Ele revela porque nada na Bíblia é aleatório e porque certas verdades sempre se repetem, mudando apenas a forma. E quando você enxerga isso, percebe que não é só sobre entender a Bíblia, é sobre uma decisão que precisa ser tomada agora. À primeira vista, a Bíblia parece desconexa, formada por histórias distantes, símbolos difíceis e leis que não parecem conversar entre si. Mas nada é coincidência no texto sagrado. E o que muitos não percebem é que essa sensação de fragmentação não nasce da Escritura, e sim da forma como ela tem sido lida hoje. Existe algo acontecendo agora, silenciosamente, enquanto pessoas abrem a Bíblia todos os dias sem enxergar o que realmente a sustenta por dentro. E isso tem consequências espirituais profundas. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. Você lê, se emociona com alguns trechos, aprende lições isoladas, mas no fundo fica a impressão de que falta algo, como se houvesse uma engrenagem invisível que nunca foi mostrada por completo. Esse vazio não é casual. Ele surge quando o fio que conecta tudo é ignorado. E quando isso acontece, a fé começa a se tornar superficial, mecânica e facilmente substituível. Antes de continuar, se essa mensagem já desperta algo em você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que talvez sem perceber estejam vivendo essa mesma inquietação espiritual agora. Aqui, cada comentário é um sinal de que essa conversa não é genérica, é pessoal. O que poucos percebem é que a Bíblia nunca foi pensada para ser lida como um conjunto de peças soltas. Existe um fio condutor real, antigo e intencional, atravessando Gênesis e Apocalipse, conectando promessas, sacrifícios, símbolos e escolhas humanas em uma única direção. Quando esse fio não é visto, o Evangelho perde profundidade. Quando ele é ignorado, a mensagem se fragmenta e a fé enfraquece sem alarde. Esse fio não é uma teoria moderna, nem uma interpretação criativa surgida recentemente. Ele sempre esteve ali, sustentando a coerência da Escritura e revelando um plano de redenção que vai muito além de histórias bonitas ou mandamentos morais. É exatamente por isso que tantas pessoas hoje leem a Bíblia, mas não conseguem perceber por que ela continua sendo urgente, viva e confrontadora no presente. Nos próximos minutos, você não vai receber uma aula nem um estudo técnico. O que será revelado aqui é um alerta espiritual para este tempo, algo que muda completamente a forma de enxergar a Bíblia e principalmente a forma de enxergar a própria fé. E conforme esse fio começa a aparecer, uma pergunta inevitável surge, silenciosa, mas impossível de ignorar. Como isso passou despercebido por tanto tempo? À primeira vista, a Bíblia parece desconexa, formada por histórias que não se tocam, rituais que perderam o sentido e personagens que surgem e desaparecem sem continuidade clara, e essa impressão não é rara hoje. Muitas pessoas leem o texto sagrado com sinceridade, mas sentem que algo não encaixa,
como se estivessem diante de fragmentos antigos que não conversam com a realidade atual. O problema não está na Bíblia, mas na forma como ela tem sido lida neste tempo, quase sempre isolando partes, sem enxergar o desenho maior que a sustenta. Quando a Escritura é lida dessa maneira, surgem perguntas silenciosas que poucos verbalizam. Por que tantos sacrifícios? Por que tantas repetições? Por que símbolos tão específicos? Por que Deus parece agir de formas semelhantes em épocas diferentes? Sem perceber, muita gente conclui que a Bíblia é confusa, contraditória ou excessivamente complexa para a vida moderna, e aos poucos vai reduzindo sua leitura a trechos soltos que confortam, mas não transformam. O que quase ninguém percebe é que essa sensação de confusão não é nova, nem acidental. Ela surge sempre que o leitor perde de vista o fio condutor que atravessa toda a Escritura. Quando esse fio some, as histórias viram episódios isolados, os símbolos viram curiosidades antigas e o Evangelho perde profundidade. É exatamente nesse ponto que a fé começa a se tornar frágil, porque deixa de enxergar propósito e passa a enxergar apenas informação. Existe um padrão claro se repetindo desde o início, mas ele só aparece quando o texto é lido como um todo e não como partes independentes. Nada na Bíblia foi colocado por acaso. Nenhum detalhe está ali apenas para preencher espaço ou impressionar. Cada repetição, cada imagem e cada ritual apontam para algo maior, que vai se revelando progressivamente ao longo da história. O problema é que esse padrão não grita, ele sussurra e só percebe quem desacelera o olhar. É por isso que, para muitos hoje, a Bíblia parece antiga demais, distante demais ou até irrelevante para o presente. Sem o fio que conecta tudo, ela vira um livro do passado. Mas quando esse fio começa a ser percebido, algo muda internamente. O texto deixa de ser um amontoado de histórias e passa a revelar uma inteligência espiritual profunda, um plano coerente e uma mensagem viva que atravessa gerações e chega intacta ao agora. Talvez essa seja a razão pela qual tanta gente sente que lê a Bíblia, mas não consegue explicá-la. Defende valores cristãos, mas vive uma fé cansada e fragmentada. O que está faltando não é esforço, nem boa intenção, é visão do todo. E quando esse todo começa a se formar, uma pergunta inevitável surge no coração, abrindo espaço para algo ainda mais profundo. Se nada é coincidência, o que exatamente conecta tudo isso? Existe um motivo pelo qual a Bíblia resiste, ao tempo enquanto tantos outros textos antigos se perdem ou se tornam apenas registros históricos. Mesmo escrita em épocas diferentes, por autores distintos e em contextos culturais variados, ela preserva uma coerência interna que não se explica apenas pela tradição. Algo mantém tudo unido, algo atravessa leis, narrativas, poesias e profecias, costurando o texto inteiro em uma única direção. Esse algo é o fio condutor que muitos leem sem perceber. Quando esse fio não é visto, a Bíblia parece um mosaico confuso. Mas quando ele começa a aparecer, as peças se encaixam com uma naturalidade surpreendente. Histórias que antes pareciam desconectadas passam a dialogar entre si. Símbolos antigos ganham sentido atual. Promessas feitas no início encontram resposta no fim. Não é força de interpretação, é estrutura. A Bíblia foi construída para ser lida assim como um todo orgânico. Esse fio condutor não é um conceito abstrato nem uma ideia teológica complicada. Ele é simples, central e repetido de inúmeras formas. Deus se aproximando da humanidade para restaurar aquilo que foi quebrado. Desde o início, o texto bíblico aponta para esse movimento constante de busca, resgate e reconciliação. Sempre que esse movimento é ignorado, a mensagem perde força.
Sempre que ele é colocado no centro, tudo começa a fazer sentido. É aqui que entra uma observação importante feita por Ellen G. White, não como tema principal, mas como confirmação desse alerta. Ela afirmou de forma direta que a Bíblia é sua própria intérprete, mostrando que as verdades se repetem em linhas paralelas, iluminando umas às outras. Essa afirmação não nasce de uma visão moderna, mas de uma leitura profunda da própria Escritura, onde o Antigo e o Novo Testamento se explicam mutuamente. Quando esse princípio é esquecido, surgem leituras fragmentadas, doutrinas isoladas e um evangelho superficial, focado apenas em partes que confortam. Mas quando esse fio é resgatado, algo muda na experiência espiritual. A Bíblia deixa de ser apenas inspiradora e passa a ser reveladora. Ela não apenas ensina, ela confronta, direciona e prepara. O leitor percebe que não está diante de histórias soltas, mas de um plano cuidadosamente revelado ao longo do tempo. Talvez por isso tantas pessoas hoje sintam que conhecem a Bíblia, mas não conseguem explicar por que ela ainda é urgente. O fio está ali, mas não foi mostrado. E quando ele começa a aparecer, surge uma expectativa silenciosa, quase inevitável, que prepara o coração para a próxima revelação. Se existe um fio central, onde ele se manifesta de forma mais clara e visível, existe um elemento na Bíblia que muitos consideram estranho, distante ou excessivamente ritualístico, mas que, na verdade, funciona como um verdadeiro mapa espiritual: o santuário. À primeira vista, ele parece apenas um sistema antigo de sacrifícios e cerimônias, algo preso ao passado de Israel. Porém, quando observado com atenção, ele revela uma estrutura muito mais profunda, capaz de conectar o início e o fim da história bíblica de forma coerente e intencional. O santuário não surge do nada. Ele aparece depois da ruptura no Éden, quando a comunhão direta entre Deus e o ser humano é quebrada. Desde então, toda a narrativa bíblica gira em torno de um mesmo problema: como um Deus santo pode habitar com um povo falho sem destruir aquilo que ama. O santuário é a resposta visual e pedagógica para essa pergunta. Ele mostra em símbolos como Deus escolheu lidar com o pecado sem abandonar a humanidade. Cada elemento do santuário carrega significado: o altar, o sangue, o sacerdote, o véu, o lugar santo e o lugar santíssimo não são detalhes aleatórios. Eles formam uma sequência lógica, um caminho de restauração que aponta para algo maior do que o próprio sistema ritual. Quando esse padrão é ignorado, o santuário vira apenas história antiga. Quando ele é compreendido, revela-se como uma chave que organiza toda a Escritura. Ellen G. White confirma essa leitura ao mostrar que o santuário terrestre era uma sombra de realidades maiores, apontando para o ministério de Cristo em favor da humanidade. Ela não trata o santuário como um tema isolado, mas como o centro organizador do plano da redenção. Nele, as verdades do Antigo Testamento encontram eco e cumprimento no Novo, sem contradição, sem ruptura, apenas progressão. É por isso que tantas pessoas hoje sentem dificuldade em entender a coerência da Bíblia. Sem o santuário, as histórias parecem desconectadas. Com ele, tudo ganha ordem. O problema do pecado, a necessidade de mediação, o valor do sacrifício e a esperança de restauração passam a seguir uma lógica clara. O texto bíblico deixa de ser confuso e passa a ser profundamente intencional. Talvez o mais impactante seja perceber que o santuário não fala apenas do passado, mas do presente. Ele descreve um processo em andamento, uma obra contínua em favor da humanidade. E quando isso começa a ficar claro, surge uma inquietação inevitável que prepara o próximo passo dessa descoberta. Se o santuário é o mapa, onde esse plano se revela de forma ainda mais pessoal e direta?
Quando alguém começa a perceber o fio condutor da Bíblia, algo curioso acontece. Conexões que antes pareciam improváveis começam a surgir com clareza. Textos separados por séculos passam a dialogar entre si. Símbolos antigos ganham significado novo e histórias conhecidas revelam camadas mais profundas. Não é forçar sentido, é reconhecer um padrão que sempre esteve ali. E quanto mais essas conexões aparecem, mais evidente fica que a Bíblia não foi construída de forma aleatória. Um exemplo claro está na Páscoa. À primeira vista, ela parece apenas um evento histórico ligado à libertação de Israel do Egito. Um cordeiro, sangue nas portas. Uma noite específica. Mas quando essa cena é observada à luz do todo, ela deixa de ser apenas um episódio e se torna um modelo. Surge então a pergunta silenciosa: por que um cordeiro? Por que o sangue? Por que a libertação acontece exatamente dessa forma? Nada disso é explicado completamente naquele momento, porque a resposta viria depois. O mesmo acontece com o maná no deserto, um alimento estranho, descendo do céu diariamente, suficiente apenas para cada dia. Muitos leem essa história como um simples milagre de provisão, mas ignoram o detalhe central. O povo não podia armazenar, não podia controlar, não podia viver do ontem. Esse padrão se repete porque aponta para algo maior. A provisão divina sempre foi mais do que suprimento físico. Ela revela dependência, confiança e vida que vem de Deus. A rocha ferida no deserto segue a mesma lógica. Água brotando de algo improvável, saciando um povo sedento. O texto não explica tudo, apenas registra o fato. Mas quando essa imagem reaparece mais adiante na revelação bíblica, ela ganha sentido pleno. A fonte da vida não nasce do esforço humano, mas da ação divina em favor de quem não pode se salvar sozinho. A conexão não é estética, é estrutural. Esses paralelos não surgem por coincidência nem por criatividade do leitor. Eles existem porque o mesmo plano está sendo revelado progressivamente. Ellen G. White reforça essa ideia ao mostrar que os tipos e sombras do Antigo Testamento não eram fins em si mesmos, mas sinais apontando para a obra redentora de Cristo. O erro moderno é tratar essas histórias como ilustrações isoladas, quando na verdade elas são peças de um mesmo projeto. Quando essas conexões começam a ser vistas em conjunto, a Bíblia deixa de ser um livro fragmentado e se torna uma narrativa viva e coerente. Cada símbolo encontra eco, cada história aponta para algo maior e cada detalhe carrega intenção. E à medida que essa unidade se revela, cresce uma expectativa silenciosa no coração. Porque se essas conexões já são fortes, o próximo elo revela algo ainda mais profundo, sobre como Deus se aproxima da humanidade. Existe uma cena na Bíblia que muitos leem rapidamente, quase como um sonho simbólico, sem grandes implicações práticas, mas que guarda uma das revelações mais profundas sobre como Deus age em favor da humanidade. Jacó, fugindo, cansado e vulnerável, dorme com a cabeça apoiada em uma pedra e vê uma escada ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. À primeira vista, parece apenas uma experiência mística pessoal, mas nada nessa cena foi registrado por acaso. A pergunta que surge é simples, mas decisiva. Por que uma escada? E mais ainda, por que os anjos não estão apenas descendo, mas também subindo? O texto não apresenta Jacó tentando subir por esforço próprio. Ele não constrói a escada, não escala degraus, não conquista acesso. A escada já está ali. Ela liga dois mundos que, após o pecado, pareciam separados. O movimento começa no céu, não na terra. Essa inversão muda tudo. Esse detalhe revela um padrão que se repete em toda a Escritura. A reconciliação nunca parte da iniciativa humana. É Deus quem desce, Deus quem estabelece a ponte, Deus quem toma a iniciativa de restaurar aquilo que foi rompido. A escada de Jacó não simboliza ascensão humana,
mas condescendência divina. É a resposta silenciosa para uma humanidade ferida que não consegue voltar sozinha ao lugar de comunhão. Quando essa imagem reaparece mais adiante na revelação bíblica, ela ganha ainda mais clareza. O conceito de mediação, de alguém que liga céu e terra, passa a ocupar o centro da mensagem. Não se trata de esforço moral, nem de mérito espiritual. Trata-se de um mediador real, ativo e presente. Ellen G. White confirma essa leitura ao destacar que Cristo é o elo vivo entre Deus e o ser humano, o único capaz de restaurar essa ligação quebrada sem distorcer a justiça nem o amor divino. É por isso que essa cena não é apenas poética. Ela desmonta um erro comum da espiritualidade moderna, que coloca o peso da salvação sobre o desempenho humano. A escada não foi dada para ser escalada por mérito, mas para ser atravessada pela fé. Quando esse princípio é ignorado, o evangelho se torna pesado. Quando ele é compreendido, a fé se torna viva, consciente e profundamente transformadora. Talvez essa seja a razão pela qual tantos hoje se sentem espiritualmente cansados, mesmo tentando fazer tudo certo. Eles olham para o céu como algo distante, sem perceber que a ponte já foi estabelecida. E quando essa verdade começa a se tornar clara, outra pergunta surge naturalmente, preparando o próximo passo dessa revelação. Se existe um mediador, como esse resgate se manifesta de forma prática e contínua na história bíblica? Quando o fio condutor começa a ficar visível, algo ainda mais inquietante aparece. A Bíblia repete o mesmo padrão de resgate inúmeras vezes, em contextos diferentes, com personagens distintos, mas sempre obedecendo à mesma lógica espiritual. Isso não acontece por redundância, nem por falta de criatividade narrativa. A repetição existe porque o plano é um só. E Deus escolheu revelá-lo de forma progressiva, para que ninguém pudesse dizer que foi pego de surpresa. Esse padrão sempre começa com uma crise real. Alguém está perdido, ameaçado, condenado ou incapaz de se salvar sozinho. Em seguida, surge a substituição. Alguém inocente ocupa o lugar do culpado. Depois vem a intercessão, quando alguém se coloca entre o perigo e a vítima. Por fim, aparece a aliança, selada com vida, sangue ou promessa. Esse ciclo se repete de Gênesis ao Apocalipse, ainda que com roupagens diferentes, porque ele revela como Deus age quando a humanidade chega ao limite. O problema é que quando esse padrão não é reconhecido, o Evangelho é reduzido a mensagens superficiais. Fala-se de amor sem justiça, de graça sem transformação, de fé sem compromisso. Mas o padrão bíblico nunca foi raso. Ele sempre envolve custo, decisão e mudança real. O resgate não acontece sem confronto com a realidade do pecado e nunca termina sem um convite claro à fidelidade. É aqui que Ellen G. White entra novamente como confirmação desse alerta, mostrando que o plano da redenção não é improvisado, nem emocional. Ela enfatiza que cada sacrifício, cada mediação e cada aliança apontavam para a mesma obra redentora, revelando um Deus que salva sem negar sua lei e ama sem relativizar a verdade. Esse equilíbrio é o que impede que o Evangelho se torne permissivo ou opressor. Quando esse padrão é visto em conjunto, ele desmonta dois extremos perigosos do nosso tempo. De um lado, a religiosidade fria, baseada apenas em regras. Do outro, a espiritualidade sem raiz, que evita qualquer confronto. O padrão bíblico não aceita nenhum dos dois. Ele chama para um relacionamento vivo, que passa pela cruz, pela intercessão e pela restauração consciente do caráter. Talvez por isso tantas pessoas hoje sintam que algo está fora do lugar em sua fé, mesmo frequentando ambientes religiosos.
O padrão do resgate está ali, mas não foi reconhecido. E quando ele começa a emergir com clareza, surge uma inquietação silenciosa que prepara o coração para a próxima revelação, ainda mais abrangente. Se esse padrão se repete, qual é o conflito maior por trás de todas essas histórias? Quando todas essas conexões começam a se alinhar, surge uma percepção ainda mais profunda e, para muitos, desconfortável. A Bíblia não está apenas contando histórias de fé individuais. Ela está revelando um conflito em andamento, maior do que pessoas, épocas ou culturas. Por trás de cada narrativa bíblica, existe um mesmo drama se repetindo, com variações de cenário, mas com os mesmos elementos centrais. Não é coincidência, é estrutura. Esse conflito não começa com seres humanos, mas rapidamente os envolve. Desde o início, a Bíblia apresenta uma disputa silenciosa pela lealdade, pela confiança e pela adoração. Sempre existe uma voz que questiona o caráter de Deus e outra que convida à fidelidade. Sempre existe uma escolha diante do ser humano. E sempre existem consequências, não apenas individuais, mas coletivas. Esse padrão se repete porque o conflito é contínuo. Quando esse pano de fundo é ignorado, as histórias bíblicas parecem exageradas ou moralistas demais. Por que tanta ênfase em obediência? Por que decisões aparentemente simples geram consequências tão sérias? Por que a fidelidade é tratada como algo tão central? A resposta está no conflito maior. Cada escolha humana revela de que lado alguém está se posicionando, mesmo sem perceber. Nada acontece no vácuo espiritual. Ellen G. White descreve esse cenário como o grande conflito entre o bem e o mal, não como uma ideia abstrata, mas como a chave para compreender a coerência da Bíblia e da própria experiência humana. Para ela, as Escrituras revelam como esse conflito se desenrola na história e, ao mesmo tempo, no coração de cada pessoa. Essa perspectiva impede que a fé seja reduzida a comportamento ou emoção, porque mostra que toda decisão tem peso eterno. É por isso que as histórias bíblicas sempre retornam aos mesmos temas: fidelidade, engano, escolha, confiança e obediência. Não é repetição vazia, é insistência pedagógica. Deus está revelando de múltiplas formas o que está em jogo. Quando esse conflito é ignorado, a fé se torna ingênua. Quando ele é reconhecido, a vida espiritual ganha sobriedade, vigilância e propósito. Talvez essa seja a razão pela qual tantas pessoas hoje se sentem confusas espiritualmente, mesmo bem informadas. Elas conhecem histórias, mas não enxergam o conflito por trás delas. E quando esse cenário começa a se tornar claro, surge uma pergunta inevitável que prepara o próximo passo dessa revelação. Se esse conflito atravessa toda a Bíblia, como ele se manifesta de forma prática na vida de quem lê o texto hoje? À medida que o fio condutor da Bíblia se torna visível, algo começa a incomodar silenciosamente o coração de quem lê com atenção. As histórias deixam de ser apenas relatos do passado e passam a pressionar o presente. Não é mais possível observar os acontecimentos bíblicos como se fossem neutros ou distantes. Tudo aponta para um centro claro e inevitável. E esse centro não é um sistema religioso, uma tradição cultural ou uma ideia moral abstrata. É uma pessoa viva, ativa e decisiva para o destino humano. Desde o início, a Escritura não caminha em círculos, ela avança. Cada promessa, cada símbolo, cada aliança e cada resgate empurram a narrativa para um ponto de convergência. Quando esse ponto é ignorado, a Bíblia pode até inspirar, mas não confronta. Quando ele é reconhecido, o texto deixa de ser confortável. Ele passa a exigir posicionamento. É nesse momento que muitos preferem parar de enxergar o fio, porque seguir adiante significa encarar escolhas reais. Cristo aparece como esse centro não apenas no Novo
Testamento, mas como o eixo oculto de toda a Escritura. Ele é o cordeiro antecipado na Páscoa, o pão anunciado no maná, a água revelada na rocha, o mediador simbolizado na escada de Jacó e o sacerdote apresentado no santuário. Essas conexões não existem para impressionar intelectualmente, mas para mostrar que o plano da redenção sempre teve um foco definido. Nada aponta para o ser humano como salvador de si mesmo. Ellen G. White confirma esse cenário ao afirmar que Cristo é o tema central da Bíblia, o fio dourado que atravessa toda a revelação. Para ela, quando esse centro é deslocado, a fé se torna distorcida, seja pelo legalismo frio ou pela graça barata. Quando Cristo é mantido no centro, a obediência nasce do amor e a fé deixa de ser teórica. Essa compreensão não simplifica a vida espiritual, ela a torna mais séria e mais consciente. O problema é que reconhecer esse centro elimina a neutralidade. Não existe leitura inocente da Bíblia quando o fio condutor é visto com clareza. Cada pessoa passa a se enxergar dentro da narrativa, não como espectadora, mas como participante. O conflito apresentado no texto se reflete internamente. As escolhas de personagens antigos passam a espelhar decisões atuais. A pergunta deixa de ser o que isso significa e passa a ser o que isso exige de mim agora. Talvez essa seja a razão pela qual tantos hoje preferem uma fé fragmentada, focada em partes isoladas da Escritura. Ver o todo implica responsabilidade. Se enxergar o fio implica decisão. E à medida que esse entendimento se aprofunda, surge um silêncio interior carregado de significado, preparando o coração para o próximo passo dessa jornada, onde a Bíblia deixa definitivamente de ser apenas um livro para ser um chamado pessoal impossível de ignorar. Existe um momento silencioso na jornada espiritual em que a Bíblia deixa de ser interessante e passa a ser incômoda. Não porque algo esteja errado com o texto, mas porque ele começa a funcionar como espelho. Até então, é possível ler histórias, admirar conexões e reconhecer beleza estrutural sem grandes conflitos internos. Mas quando o fio condutor é realmente visto, a Escritura começa a revelar não apenas quem Deus é, mas quem nós somos diante dele agora. Esse é um ponto decisivo que muitos evitam sem perceber. Enquanto a Bíblia é tratada como curiosidade histórica ou inspiração ocasional, ela não exige resposta. Mas quando o plano da redenção, o santuário, o mediador e o grande conflito se alinham em uma única narrativa, o leitor se vê inserido nela. Já não é possível observar de fora. Cada história passa a levantar perguntas pessoais, e cada símbolo começa a tocar áreas que antes estavam adormecidas. O desconforto surge porque o fio condutor da Bíblia não foi criado apenas para explicar o passado, mas para provocar consciência no presente. Ele revela padrões de escolha, fidelidade e engano que continuam ativos hoje, ainda que em formas mais sutis. A Escritura começa a expor incoerências internas, justificativas silenciosas e uma fé que, aos poucos, pode ter se tornado automática. Não é acusação, é revelação. Ellen G. White reforça essa dimensão prática ao destacar que o propósito da revelação bíblica nunca foi satisfazer curiosidade intelectual, mas conduzir à transformação do caráter. Para ela, quando Cristo é visto como centro de toda a Escritura, o estudo bíblico deixa de ser informativo e se torna formativo. A verdade não apenas esclarece a mente, ela trabalha o coração, muitas vezes de maneira gradual, mas profundamente eficaz. É nesse ponto que alguns recuam. Não porque discordem da mensagem, mas porque percebem que continuar significa mudar. O fio condutor começa a iluminar hábitos, prioridades e escolhas que antes pareciam neutras. O conflito bíblico passa a se refletir no cotidiano.
A pergunta já não é mais se a Bíblia faz sentido, mas se estamos dispostos a viver à altura daquilo que ela revela. Talvez essa seja a tensão que você sente agora, mesmo sem saber nomear. Um chamado silencioso à coerência, sem pressão externa, sem condenação explícita, apenas a percepção de que algo precisa se alinhar. E quando essa percepção surge, ela prepara o coração para o próximo passo inevitável dessa jornada, onde a Bíblia não apenas revela o plano de Deus, mas aponta claramente para uma resposta prática que não pode ser adiada. Quando a Bíblia passa a ser vista como um todo, coerente, algo muda de forma quase imperceptível, mas profundamente decisiva. A leitura deixa de ser passiva. Já não se trata apenas de entender conexões ou reconhecer padrões antigos. Surge um senso de vigilância interior, uma consciência de que o plano revelado nas Escrituras não é apenas informativo, mas ativo no presente. Algo está acontecendo agora, enquanto muitos seguem vivendo como se nada estivesse em jogo. Esse é um dos pontos mais sensíveis do fio condutor bíblico. A revelação nunca caminha separada da responsabilidade. Sempre que Deus revela algo com clareza, Ele também desperta o ser humano para uma postura de atenção. Não é medo nem ansiedade religiosa, é sobriedade. É a percepção de que a história não está parada e que o conflito revelado nas páginas bíblicas continua se desenrolando, agora em formas mais sutis e internas. A vigilância espiritual não aparece na Bíblia como isolamento do mundo ou obsessão com eventos externos. Ela surge como discernimento, capacidade de perceber o que molda o caráter, o que enfraquece a fé aos poucos e o que desloca o centro da vida espiritual sem que a pessoa perceba. Muitos erros espirituais não começam com rejeição aberta da verdade, mas com distração constante, cansaço interior e uma fé que vai sendo fragmentada lentamente. Ellen G. White alerta para esse perigo ao enfatizar que os maiores enganos do tempo final não se apresentam de forma grosseira, mas revestidos de aparência inofensiva. Para ela, a perda da vigilância não acontece de um dia para o outro. Ela é gradual, quase imperceptível, até que a pessoa percebe que já não discerne com clareza aquilo que antes era óbvio. Esse alerta não é para gerar medo, mas lucidez espiritual. Quando o fio condutor da Bíblia é compreendido, a vigilância deixa de ser um peso e passa a ser uma consequência natural do relacionamento com Deus. A fé deixa de depender apenas de emoções momentâneas e passa a se apoiar em convicção profunda. A pessoa aprende a reconhecer padrões, tanto na Escritura quanto em si mesma. O conflito bíblico deixa de ser teórico e passa a ser percebido nas escolhas diárias. Talvez essa seja a mensagem mais urgente deste tempo. Não um chamado ao alarme constante, mas à atenção consciente. Algo está sendo revelado, algo está sendo pedido e algo está sendo decidido, mesmo quando parece que nada mudou externamente. E quando essa percepção se instala, ela conduz silenciosamente ao momento final dessa jornada, onde o fio condutor da Bíblia encontra seu impacto mais pessoal e definitivo. Existe um momento em que o silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. Depois de enxergar o fio condutor da Bíblia, depois de perceber como tudo aponta para um plano único, coerente e intencional, algo se aquieta por dentro. Não é confusão, é clareza. A Bíblia deixa de parecer distante e passa a se aproximar perigosamente do coração. Já não se trata de entender mais, mas de reconhecer o que foi visto. O mais impactante é perceber que esse fio sempre esteve ali. Ele não surgiu agora. O que mudou foi o olhar. Ao longo do tempo, muitos se acostumaram a uma fé fragmentada, feita de partes soltas, mensagens confortáveis e escolhas adiadas.
Mas quando o plano da redenção, o santuário, o mediador e o grande conflito se alinham, a neutralidade desaparece. A Escritura deixa de permitir observadores passivos. A consequência pessoal desse entendimento é inevitável. Não porque alguém esteja impondo uma decisão, mas porque a verdade, quando vista com clareza, exige resposta. Ignorar o fio condutor não é apenas perder informação, é perder direção. Continuar vivendo como antes passa a gerar um incômodo silencioso, uma sensação de desalinhamento que não se resolve com mais atividades religiosas ou discursos motivacionais. Ainda assim, a mensagem bíblica nunca termina em peso ou condenação. O mesmo fio que revela também aponta um caminho possível de mudança, um caminho de fé viva, de obediência que nasce do amor, de estudo bíblico com propósito e de vigilância consciente. Não é perfeição instantânea, é alinhamento progressivo, é permitir que o centro da Escritura ocupe, aos poucos, o centro da vida. Talvez este seja o convite mais honesto que a Bíblia faz neste tempo. Não um chamado ao medo, nem à pressa cega, mas à lucidez espiritual. Ver o todo, reconhecer o conflito, discernir o presente e escolher permanecer. Desperto enquanto muitos seguem distraídos. A vigilância aqui não é isolamento, é consciência. Não é ansiedade, é fidelidade silenciosa. Se essa mensagem encontrou você em um momento específico da sua vida, não ignore esse sinal interior. Reflita em silêncio sobre o que foi revelado. Considere o que precisa ser ajustado. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários o que mais tocou você ao longo dessa jornada. Às vezes, reconhecer que algo mudou por dentro já é o primeiro passo de uma decisão que ecoa para a eternidade.